Honrar a Deus é temer a Ele e não perder o significado da sua presença. Olá, querido, bom dia! Bom dia a você que está nos acompanhando nesse programa chamado Fé e Finanças. Estamos no episódio número 26 do programa Fé e Finanças e o propósito desse programa é discipular pessoas, trazer sempre uma palavra de fé e uma palavra a respeito de finanças, porque nós vivemos num mundo natural e espiritual, num mundo paralelo. Precisamos aprender a respeito de fé, mas também precisamos aprender a viver a vida aqui nesta terra até o dia que formos morar na eternidade. Então, o propósito é trazer sempre uma palavra de conhecimento. E essa semana nós estamos falando a respeito de guardiões da arca. Foi a mensagem ministrada nesse domingo aqui na igreja no Jardim Itália, a igreja onde eu pastoreio na cidade de Chapecó. E essa mensagem foi a mensagem que compartilhamos nesse final de semana e eu quero reforçar aqui aquilo que nós falamos nesse final de semana. Guardiões da Arca é uma mensagem que Deus me deu há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás, e é uma mensagem que eu venho pregando a cada ano e Deus vem sempre falando comigo, porque se existe uma coisa que não pode faltar na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus, é o temor. E eu quero ler um texto da palavra de Deus aqui, no livro de 1 Samuel, no capítulo 4. Nesse texto, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler a parte final, no capítulo 4, versículo 11, onde diz assim, versículo 10 diz assim: então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda, e foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens, e foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Esse é um tema muito profundo. Eu poderia ficar aqui o mês todo gravando um programa para podermos trazer a sequência de toda essa história, mas de forma resumida eu quero que você entenda aquilo que Deus tem para falar contigo nesta semana, assim como Deus tem falado conosco, né, nesse final de semana através desta palavra. O que acontece aqui, Eli era o sumo sacerdote naquela época responsável por cuidar da presença de Deus, por guardar a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança naquela época, naquele tempo, representava a presença de Deus. Eu sempre falo que o Velho Testamento ele é como um rabisco, né, daquilo que nós vamos aprender lá no Novo como uma obra completa, né, como uma obra inteira, como desenho completo. Mas aqui a gente consegue entender algumas coisas e eu vou sempre fazendo esse paralelo para você poder entender. Hoje, a Arca da Aliança que havia no Velho Testamento já não existe mais. Mas nós podemos muito aprender com ela, porque aqui representava, a Arca representava a presença de Deus. E a gente precisa entender a misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso que antes de acontecer qualquer situação na vida de um de seus filhos, existe um alerta. Existe um chamado, talvez esta palavra seja um alerta para você. No mesmo livro de Samuel, primeiro livro, capítulo 2, versículo 30, diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Existe algo extremamente importante na vida dos filhos de Deus, que é a questão da honra. A honra é algo que é o primeiro mandamento com promessa. Quando Deus diz para os filhos, filhos, honrem seus pais, honre o seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra, para que você seja feliz, para que você viva bem. A honra tem um significado extremamente importante. Como eu falei aqui na abertura do programa, honrar a Deus é temer a Ele.
e jamais perder o significado da sua presença. E o que acontece aqui na casa de Eli traz um reflexo para toda uma nação. Eu falei, inclusive, na igreja, e repito aqui, talvez você não concorde comigo, mas o reflexo de uma nação, o reflexo de uma cidade, ele é o que acontece dentro da igreja. Quando a igreja ela está com temor a Deus, com reverência a Deus, vivendo o evangelho, vivendo a palavra, vivendo conforme a vontade de Deus, naturalmente, todo o ambiente à volta, ele começa a ser abençoado também. Mas quando a igreja ela está fechada, ela está limitada, ela está perdendo o temor, a reverência, não está praticando os princípios da palavra de Deus, tudo à volta começa a ser impactado também. No mundo espiritual abrem-se as portas para que o mal reine. Onde o bem não está reinando, o mal começa a reinar. Então o que acontece é que nós precisamos entender aqui nesta palavra o que aconteceu na casa de Eli trouxe um reflexo em toda a sociedade. E o que eu vou falar justamente nesta semana, dentro desse tema Guardiões da Arca, é que a presença de Deus dentro da tua casa vai fazer a diferença não apenas na tua casa, mas na tua vizinhança. Vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. A presença de Deus na tua vida faz a diferença na vida de outras pessoas. E na casa de Eli houve essa falta de temor, porque Eli não ensinou os seus filhos a respeito da presença de Deus, do cuidado com a arca, do temor, do que significava aquela arca. E aquele povo acabou perecendo por causa dessa negligência de Eli. Que nós possamos aprender durante essa semana, que eu estou dando apenas a introdução aqui nesse programa de segunda-feira, para que você fique comigo. Você vai entender mais a fundo a história da Arca da Aliança, o que ela representou para o povo de Deus e o que ela representa na nossa vida. Nós jamais podemos perder a reverência e o temor. A presença de Deus é tudo o que o homem precisa para ter uma vida transformada, para ter uma vida abençoada, para estar no centro da vontade de Deus, para não viver uma vida de vergonha. A gente vem de 2 semanas aí falando a respeito de não perder os sentidos espirituais, de poder desfrutar das promessas para jamais ser envergonhado. E nós entramos esta semana aqui falando a respeito do que vai fazer com que verdadeiramente a gente viva uma vida acordados, não perdendo os sentidos espirituais, uma vida não de vergonha, de humilhação, mas uma vida que glorifica a Deus. Mas nós precisamos entender o porquê. Por que Deus deseja que vivamos uma vida abençoada aqui nessa terra, uma vida bem-sucedida nessa terra? Porque tudo que nós fazemos é para a glória dele. Tudo o que nós fazemos, todas as nossas conquistas, todas as nossas realizações, tem que ser por ele. A palavra diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas quando nós perdemos esse temor, quando nós perdemos essa reverência, nós ignoramos os princípios da palavra de Deus e nós levamos a vida de qualquer maneira, nós fazemos as coisas de qualquer maneira, nós não damos o nosso melhor, nós não investimos na vida dos nossos filhos, na educação, no caráter, em transmitir a eles a palavra de Deus, ensinar a eles o temor a Deus. Nós deixamos as coisas acontecerem de qualquer jeito, ser levadas de qualquer jeito. E não é isso que Deus espera dos seus filhos. Então, durante essa semana, você vai entender qual a importância de você cuidar da presença, de você verdadeiramente ser um guardião desta presença, porque aí toda a tua história vai ser transformada. Fica conosco durante essa semana. Tenho certeza que esta palavra vai trazer muita clareza para a sua vida e muita edificação em todas as áreas da tua vida. E convida mais alguém para estar conosco no programa de amanhã. Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus, abençoar o teu dia em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida dos teus filhos, por esse programa que nós estamos iniciando mais uma semana, falando a respeito de um tema mais profundo. Vamos falar sobre a Arca da Aliança, sobre os guardiões da presença, os guardiões da Arca. Meu Deus, que aqueles que precisam ouvir esta palavra, que chegue até eles esse link de transmissão, que chegue até eles por um compartilhamento, de alguma maneira, que esta mensagem chegue sobre aqueles que precisam ouvir a respeito da tua presença e precisam valorizar mais a tua presença.
Ensina-nos, Senhor, a honrar. Ensina-nos a viver verdadeiramente no centro da Tua vontade. Abençoa cada um dos filhos que estão acompanhando esse programa. Dá a todos um dia abençoado. Abençoa o trabalho, abençoa a sua casa, abençoa a sua vida pessoal, seus sonhos, seus planos e projetos. Em nome de Jesus, eu abençoo os Teus filhos nesta hora, Pai, de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que esta palavra tenha sido bênção na tua vida. Eu espero você amanhã no programa Fé e Finanças, se Deus nos permitir.